Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos continuar estudando a cinemática. Fazendo uma rápida revisão do vídeo passado, vimos um movimento chamado MRU. No MRU, uma das fórmulas era a distância, ΔS, é igual à velocidade do corpo, ΔV, vezes ΔT, que é o tempo de movimento. ΔS é igual a V vezes ΔT. Ou outro jeito de escrever, V é igual a ΔS, a distância, dividido por ΔT, o tempo de movimento. Ou seja, a velocidade é a taxa de variação do espaço, da posição, de acordo com o tempo. O quão rápido varia a posição do corpo conforme o tempo. Hoje vamos ver outro tipo de movimento, que é o chamado MUV, ou movimento uniformemente variado. No MUV, a velocidade não é mais constante. Antes, no MRU, a velocidade era constante e a posição variava uniformemente de acordo com a velocidade. Agora, a velocidade não vai ser constante, ela vai variar uniformemente de acordo com o que a gente chama de aceleração. Antes, a velocidade era constante, fazendo a posição, o espaço, variar uniformemente. Agora, a aceleração é constante, fazendo a velocidade variar uniformemente. Portanto, nossa fórmula agora vai ser a variação da velocidade, ΔV, é igual a aceleração vezes o tempo de movimento, ΔT. Ou seja, o quanto mudou a velocidade é a aceleração vezes quanto tempo durou esse movimento. Ou, de outro modo, a aceleração é ΔV dividido por ΔT, ou seja, a aceleração é a taxa de variação da velocidade de acordo com o tempo. Antes, a velocidade era constante. Agora a velocidade não é constante, mas a aceleração é constante. No MUV, a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade, é constante. Por isso a velocidade varia uniformemente. Vamos ver um primeiro exemplo de problema para para entender melhor essa ideia e usar essas fórmulas. O problema é o seguinte: você está em cima de um prédio, aqui é você, e você solta desse prédio uma pedra. A pedra estava aqui e você simplesmente solta essa pedra. Nesse movimento até cair no chão, a pedra vai caindo, e ela cai por 2 segundos. Após 2 segundos, ela bate no chão. Inicialmente, você soltou a pedra, então a velocidade inicial dela, você pode falar V0, valia 0. Ela começou parada. Após 2 segundos, quando ela cai no chão, qual vai ser a velocidade dela? Quanto vale a velocidade dela após 2 segundos? Como a velocidade começou como 0, a gente pode calcular a variação da velocidade, para saber a velocidade final. Para calcular a variação da velocidade, a gente tem que saber a aceleração e o tempo. O tempo a gente sabe que são 2 segundos. E a aceleração? Agora, a pedra está caindo apenas pela aceleração da gravidade. Quando é uma queda livre, a aceleração da gravidade, a gente costuma desprezar a resistência do ar e falar que a aceleração, portanto, vai valer um valor que a gente chama de g. Esse g é a aceleração da gravidade na Terra, que é igual, na verdade, uma aproximação, a gente assume 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração da gravidade é constante, vale g, 10 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a unidade usada para aceleração. Vai ficar mais claro conforme a gente for usando nas fórmulas essa unidade, mas basicamente parece um pouco estranho, mas é porque significa metros por segundo, que é a velocidade, por segundo, porque é a variação conforme o tempo. Por isso, metros por segundo ao quadrado. Mas, continuando, agora que a gente já sabe a aceleração e o tempo, vamos usar a fórmula. ΔV, variação de velocidade, é igual a aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de queda, 2 segundos. Resolvendo isso, vai ficar 10 vezes 2, 20. E, agora para resolver
a expressão das unidades, a gente tem segundo multiplicando e segundo ao quadrado dividindo. A gente vai fazer o que então? Cancelar um desses segundos multiplicando com um dos segundos que estão dividindo, que é segundo ao quadrado. Então vai ficar somente segundo, vai cortar um deles com esse segundo que está multiplicando. Portanto, a unidade vai ser metros por segundo. Ou seja, a velocidade final, a velocidade após 2 segundos é 20 metros por segundo. A gente calculou o ΔV, mas como o V0, a velocidade inicial, é zero, então o V, que é a velocidade final, é justamente 20 metros por segundo. Essa é a velocidade final da pedra. Agora, eu vou fazer um espaço aqui. Vamos para um problema um pouquinho mais interessante e mais difícil. Quanto vale a altura da pedra? Qual foi a distância percorrida pela pedra nesses 2 segundos? Quanto vale o ΔS? De que altura a pedra foi? Você soltou a pedra. Bom, a gente não pode mais usar a fórmula do MRU, distância igual a velocidade vezes tempo, porque essa velocidade não é mais constante. Essa velocidade está variando a todo momento. O que a gente sabe é que essa velocidade está variando em uma taxa constante, que é justamente a aceleração da gravidade. Então, qual velocidade a gente usaria para aplicar nessa fórmula, se é que a gente pode usar alguma? Para ficar um pouco mais claro, eu vou esboçar um gráfico, que vai ser o gráfico da velocidade da pedra de acordo com o tempo. Qual é a velocidade da pedra para cada tempo, para cada instante de tempo? Você concorda que, se a aceleração é constante, quer dizer que a velocidade aumenta sempre na mesma taxa de variação. Ela sempre vai aumentando igualmente. Ou seja, esse gráfico, ela começa parada, e esse gráfico vai ser uma reta. Porque ela vai variando sempre na mesma aceleração, na mesma taxa de variação. Agora, se o gráfico da velocidade é uma reta, vamos pegar o ponto no meio dessa reta, que seria a velocidade média. Inicial mais final dividido por 2, a velocidade média, que é um ponto aqui no meio da reta. Bom, o que é especial sobre essa velocidade média é o seguinte. Suponha a gente tem aqui um ponto que está acima dessa velocidade média. Ou seja, nesse instante de tempo, o corpo percorreu mais espaço do que a velocidade média, porque ele estava mais rápido. Em contrapartida, na mesma distância que esse ponto percorreu mais, a gente tem um ponto que percorreu o quê? Menos do que a velocidade média. Porque se aqui é o ponto na metade desse segmento, que vai até o fim do movimento, para cada ponto que percorreu um pouco mais do que a velocidade média, tem um ponto que percorreu um pouco menos que a velocidade média. Por exemplo, no instante inicial, o corpo estava parado, não percorreu nada. Em contrapartida, no momento final, o corpo estava em sua velocidade máxima. Portanto, esses instantes eles vão se completando. Os que percorreram menos que a média se completam com os que percorreram mais que a média. Isso, assim, é uma explicação intuitiva, mas o que isso quer dizer? Significa que, na fórmula distância igual a velocidade vezes tempo, a gente pode usar, na verdade, essa velocidade média. Ou seja, a distância pode ser calculada como a velocidade média vezes o tempo de queda. Lembrando que isso só funciona porque a aceleração é constante, o que faz com que para cada ponto mais rápido do que a média tenha um ponto mais lento do que a média. Distância é velocidade média vezes tempo. Aplicando a fórmula, a distância é igual a gente tem que calcular a velocidade média, né? Vamos calcular aqui embaixo. Velocidade média. Uma média é sempre a soma dos valores dividido por 2, no caso que são 2 valores. Ou seja, a velocidade média vai ser a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. V0 mais V sobre 2. Fica. V0 vale 0, porque a pedra começou parada. Mais a velocidade V. A gente acabou de calcular que V é 20 metros por segundo. Então, mais 20.
dividido por 2. 0 mais 20 dá 20. Sobre 2, isso vai dar 10 metros por segundo. Então a velocidade média é 10 metros por segundo. Aplicando aqui, distância é 10 metros por segundo vezes o tempo de queda, 2 segundos. Resolvendo essa expressão, a distância é igual a 10 vezes 2, 20. A gente tem segundos dividindo segundos multiplicando, eles vão embora, e sobra metros. Então a distância percorrida pela pedra, a altura, 20 metros. Então é isso, a gente usou a velocidade média no movimento uniformemente variado para calcular a distância, velocidade média vezes tempo de queda. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, quando vamos continuar vendo movimento uniformemente variado, um pouco mais a fundo. Até mais.